Começa agora o Saber Direito Debate e eu vou conversar com o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que ao longo da semana falou na TV Justiça, no Saber Direito, sobre filosofia do direito. Aula número 1, Noções de Direito. 2, os sofistas e os pré-socráticos. Aula de número 3, os socráticos, Sócrates em destaque. Aula 4, a Justiça em Platão. 5, a Justiça para Aristóteles. Bem, professor Álvaro Luiz, às vezes são duas perguntas que se faz, né, nesse meio, trazendo esse tema. O que é filosofia e o que é direito? E aí uma coisa está muito ligada à outra mesmo, não tem jeito, né? Olá, Rimac, tudo bem? Um prazer enorme estar aqui, poder conversar contigo. E quando a gente começa a falar dessa questão, a filosofia, o direito, se existe aproximação, distanciamento, é algo bem interessante e importante para o direito, né? Porque o direito só muda quando existe reflexão. Qualquer passo que existir no campo jurídico, ele só vai existir com uma reflexão e a reflexão precisa ser sólida. Não pode ser uma reflexão gratuita, não pode ser um casuísmo ou um palpite. Algumas pessoas pensam dessa maneira de maneira equivocada, evidente. Então, eu penso que existe um movimento muito importante na filosofia, que é a filosofia dá movimento ao direito com consistência. Que aí então, é o jus... A jus-filosofia, não é isso? A jus-filosofia pode ser compreendida dessa maneira. Existe a filosofia do direito ou no direito. Até na semana a gente conversou disso com os alunos, que a filosofia ela pode ser emprestada ao direito, ou o direito pode se apropriar da filosofia. De qualquer modo, é importante que a filosofia se apresente ao direito ou que o direito se aproprie dela, porque é só dessa maneira que o direito consegue se solidificar, se consolidar e compreender todas as necessidades, né, da maneira com que a verdade é vista naquele dado momento, naquele dado espaço. E seria o quê, então? O direito se apropria, estaria a resposta do direito na filosofia? Então, aí é a questão, a filosofia é do direito ou no direito, né? Quem está onde, né? A filosofia seria do direito se o direito se apropriar. A filosofia estaria no direito se o direito recebe a filosofia, mas não se apropria. Né? Então seria essa a grande distinção, o que vira uma brincadeira quase de palavras, quando na verdade a grande importância é verificar essa aproximação da filosofia e o direito. Né? Eu penso que é isso que é o mais importante. Tem só um outro nome que às vezes entra nessa discussão, que é justamente a questão da... entra, mas tem sua distinção. Eu até gostaria que você comentasse isso, que é a teoria do direito. Isso daí é uma questão muito importante, porque a teoria do direito é o caráter científico que o direito tem, e isso começa a existir a partir do século XVII e XVIII. Então, a filosofia do ou no direito, ela existe ao longo dos tempos. Lá para o século XVII e XVIII, vai começar a existir uma cientificação, né, uma sistematização de diversas ciências. Então, a própria teoria da música começa a ganhar caráter científico, a medicina, a sociologia e o direito também. E esse caráter científico, o estudo do direito, começa a propor teorias do direito. São também complementares, né? Isso é uma coisa importante de se compreender. Existe um filósofo, Pachucanes, o próprio Arthur Kaufmann também, que sucedeu Hardbruck na Universidade na Alemanha, ele mostra que quanto mais abstrato, mais próximo da filosofia. Quanto mais concreto, mais próximo da teoria do direito. Mas filosofia e teoria do direito, elas caminham juntas. Né? Eu acho que essa definição é a mais apropriada, né? De maneira simples, de maneira direta e com profundidade. Quanto mais abstrato, próximo da filosofia, quanto mais concreto, próximo da teoria. Agora, do ponto de vista já, por exemplo, quando você está em aula, e aí você, claro, ministra filosofia do direito, né? Como é que a visão ali do estudante para essa disciplina que não vai pegar ali e ver quem está certo, quem está errado, né, nessa discussão? Muitas vezes tem a discussão, claro, entre Sócrates, Platão e outros tantos, né, inclusive filósofos brasileiros que aí estão com renomado e merecido valor. Mas como é que é essa visão
do estudante quando vai falar de filosofia? Eu vejo que o estudante, ultimamente, ele se porta de uma maneira muito consumerista. Ele quer consumir o conhecimento e ter uma resposta segura e rápida a respeito do tema. Mas, à medida que o curso vai se apresentando e se desvendando para ele, ele vai seduzindo também o estudante a compartilhar esse procedimento do conhecimento, que é a angústia, né? Eu não me lembro se é o Heidegger ou o Wittgenstein que diz que a angústia ele faz parte do processo do conhecimento. Então, a partir do momento que você se angustia, você consegue produzir uma reflexão genuína e uma resposta. É lógico, essa sociedade do consumo, essa sociedade do imediatismo, vê na filosofia a necessidade do quê? De um certo tempo, um certo timing, uma certa pausa. E isso gera um pouco de desconforto no início para os alunos, mas a gente percebe que a vivacidade hoje do jovem é também na capacidade de conseguir aprofundar aquele conhecimento que ele já tem panoramicamente. Então, eu me seduzo cada vez mais pelos alunos quando eu ensino a eles, porque eu percebo a necessidade e a vontade que eles têm em aprender filosofia. Existe um elemento histórico também que é importante de destacar, que a história do nosso país, né, até 1985, 1988, ela passou por um regime de totalitarismo. E as matérias propedêuticas, como filosofia, sociologia, eram estranguladas do currículo. Então, elas foram reinseridas há muito pouco tempo. Aqueles que se formam, eu me formei há não muito tempo, né? Eu me formei no regime democrático, eu sou um professor de filosofia dessa época, mas existem professores da época do regime totalitário, que são poucos, que resistiram e quiseram estudar filosofia, né? Então é algo bem complicado mesmo. Agora, é interessante esse ponto, hoje é o que? Está na grade curricular como obrigatória ou como opcional? A filosofia geral e a filosofia jurídica são disciplinas exigidas pelo MEC, né, o Ministério da Educação exige, na grade do curso de Direito, que o aluno estude essas disciplinas obrigatoriamente. É porque aí nós temos, inclusive, uma mudança importante, né? Sim. Enquanto havia estrangulado, depois agora temos essa obrigatoriedade para um tema relevante para o direito, claro. Claro, seguramente. Você só vai produzir juristas quando você despertar capacidade reflexiva, né? Eu faço uma distinção entre jurista e operário do direito. O termo operário do direito é muito usado por diversos professores, aliás, professores renomados, quem eu respeito e são meus amigos. Mas o termo operário, a meu ver, é uma peça facilmente substituível, né? Você consegue substituir um operário do direito por outra peça. Né? Já um jurista não. Um jurista ele ocupa aquele espaço porque ele conhece filosoficamente aquele determinado tema. Ele conhece o instituto jurídico, não apenas a letra da lei. Né? Ok. Tema extremamente interessante, mas nós vamos fazer aqui uma pausa, porque nós vamos para o intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje conversando com o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Filosofia do Direito. Professor Álvaro, bom, o professor já está mais do que caracterizado aqui, até mesmo por ministrar aula e tal, mas a sua formação, ela está na filosofia, você é filósofo, é isso? Formado em filosofia. Formado em filosofia. Porque não gostou de te chamar de filósofo? Ter um filósofo, você tem que propor uma teoria, né? Existe aí até uma discussão. Estudar a filosofia significa conhecer o que os pensadores compreendem, né? Eu ainda posso dizer aí que, modestamente, não tenho nenhuma teoria para me apresentar como filósofo, né? Uma teoria, tenho uma tese de doutorado, mas ainda não acredito que isso possa me caracterizar como filósofo. Mas eu sou graduado em filosofia pura, né? E advogado também. E também sou graduado em Direito. Sou graduado em filosofia na USP e em Direito na PUC. Pois é, porque aí a gente volta a falar da questão acadêmica, mas, por exemplo, advogado da filosofia do direito. Bom, ninguém vai chegar lá no seu escritório e falar, olha, eu tenho um litígio aqui. Da filosofia do direito. Pode não existir isso, mas pode existir um problema com relação à interpretação de normas, né? Então, quem verifica hoje a filosofia do direito, ela pode cumprir um papel, conjuntamente com a teoria do direito, oferecendo padrões de decidibilidade a partir da teoria do direito. Então, você pega a ciência jurídica e fala, olha, essa norma se aplica face a essa por conta disso. Ou fazer uma pesquisa histórica e mostrar ao longo do mundo como vem sendo decidido fatos inéditos, né? Porque a sociedade ela é dinâmica e o direito precisa acompanhar o dinamismo da sociedade.
Então, eu penso que a filosofia do direito ela cumpre com esse papel no campo jurídico também, né? E, evidentemente, existe talvez aí até uma sofisticação no argumento jurídico quando se estuda filosofia. Você pode se valer dos elementos filosóficos para poder, enfim, pleitear determinada questão ou até para decidir. Recentemente, eu acompanhei uma decisão de um ministro do STF falando a respeito de Kant, a respeito de Heidegger, de Wittgenstein, dos pré-socráticos, dos socráticos, Exato. e uma decisão fantástica, né? Uma decisão que mostra não apenas erudição, mas um caminho sólido, percorrido para poder chegar na sua sentença. Né? Eu ia tocar inclusive nesse ponto, porque, por exemplo, nós temos no próprio, eu acredito que, lógico, em inúmeros outros tribunais, esse tipo de visão de trazer para uma decisão esse tipo de estudo, de próprio conhecimento, de razões, opiniões, né, pensamento, enfim. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal também, alguns ministros têm essa característica, eu poderia destacar aqui, sem o meu menor receio, justamente o ministro Aires Brito, né? Sim. Sim, o ministro Aires Brito, o ministro Gilmar Mendes tem estudos em filosofia alemã, de maneira muito rigorosa. Você pode pegar o voto que eu me referi, do Luiz Fux, né? Enfim, você verifica aí diversos professores, né? Além de grandes juristas, né? Os ministros, eles são professores que compreendem a teoria do direito, a ciência do direito e conseguem oferecer sempre ótimas respostas para as questões jurídicas. Então, é perceptível que o direito precisa da filosofia, né, para poder se fundamentar cada vez mais. Eu em uma certa ocasião, me lembro bem, ainda tratando desse tema aqui, quando eu estive no gabinete do ministro Aires Brito e logo que eu cheguei, ele foi tirando uns livros assim para a gente conversar e tal. Era até uma entrevista que eu ia fazer com ele, que fiz, inclusive. E aí vi que tinha uns livros, Sócrates, Platão, eu olhei assim, inclusive eu estou aqui com uns livros, dando uma olhada aqui, porque eu confesso que eu não me recordo agora qual foi o voto, mas ele chegou até a me falar, eu estou debruçado aqui sobre uma decisão, um caso até de repercussão, e ele comentou, eu estou até dando uma lida, mas vamos lá. Mas aquilo ficou, né, marcado. Professor Álvaro, agora voltando aí para a vida acadêmica, mas antes da acadêmica, no caso você como professor, eu gostaria de ouvi-lo como aluno. Sempre teve essa escolha pela filosofia, essa proximidade? Eu sempre gostei muito de filosofia. Até o terceiro ano da faculdade eu tinha um sonho que era ser promotor de justiça, né? E no terceiro ano da faculdade eu fui fazer estágio no Ministério Público e lá percebi que o meu perfil não era adequado para o órgão ministerial. Assim como existem promotores brilhantes que são adequados para aquele cargo, eu não me vi ali naquela função. Então eu optei a retomar Começou a entender você mesmo no judiciário. Justamente. E eu retomei minhas aulas em cursos preparatórios para vestibular. Logo depois eu me formei, ingressei direto no mestrado. Comecei a lecionar no primeiro ano, no primeiro semestre que eu me formei, eu já comecei a lecionar no ensino superior. E 4 anos depois, eu prestei o concurso para ingresso em 3 departamentos na PUC, Direito Constitucional, Humanos e Teoria do Direito. Eu fui promovido nos 3, em Direito Constitucional, em Direitos Humanos e Teoria do Direito, para a segunda fase. E sendo aprovado em primeiro lugar no Departamento de Filosofia do Direito, eu apresentei carta de desistência, para surpresa dos outros candidatos, que existiam muito mais candidatos em filosofia, aliás, em Direito Constitucional e Humanos do que em filosofia. E a surpresa dos outros candidatos, mas como você não vai querer essas áreas? Eu falei assim, poxa, a filosofia é tão legal, né? Eu gosto disso. Eu estava até brincando, isso daí eu conversava com o professor Alisson Mascaro, que é professor associado no Largo São Francisco. Eu disse a ele que eu fiz duplo voto de pobreza, né? Porque eu sou professor e de filosofia, né? Então, já está decidido que meu voto é de pobreza duplamente. Não, mas aí tem o lado do direito, talvez possa fazer uma compensação, não vem não. Bom, eu fiquei com uma dúvida, veio a filosofia primeiro ou o direito primeiro? Primeiro o direito, concomitante eu comecei a fazer a filosofia no terceiro ano da faculdade de Direito, fazia Direito na PUC de manhã e fazia filosofia na USP à noite. Aí eu fui estudando, ingressei no mestrado, fazia o mestrado de manhã e a filosofia à noite. Aí, quando eu virei mestre, eu titulei bacharel em filosofia, ingressei no doutorado, aí o doutorado em filosofia do direito,
concluí o doutorado em Filosofia do Direito e, recentemente, eu fui admitido na Faculdade de Direito de Lisboa para um estágio de pós-doutoramento sob orientação do diretor da Faculdade de Direito de lá, que é o professor Eduardo Vera Cruz Pinto. Que bom. Ótimo, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Até já. Bem, estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor e também advogado Álvaro de Azevedo Gonzaga, que ao longo da semana ministrou o curso Filosofia do Direito no Saber Direito. Bom, eu comentei agora há pouco, e você inclusive trouxe alguns nomes já de... Mas normalmente quando se fala em filosofia, a gente lembra logo Sócrates, Platão, aí é inevitável. Mas quando a gente fala de filosofia do direito, aí nós temos já... Esses nomes vêm por causa da filosofia, até porque ninguém lá, não foi nenhum jurista, nenhum advogado, nenhum deles, né? Mas pensava o direito, né? Pensava, idealizava e achava soluções no direito. Mas nós temos inúmeros outros nomes, né? Na filosofia. Temos na filosofia do direito, exato. Nós temos grandes nomes. No Brasil, eu posso citar alguns deles. Eu cito o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que foi meu professor, o professor Miguel Reale, né? O professor Miguel Reale foi catedrático do Largo São Francisco, um grande nome. José Pedro Galvão de Souza, foi professor titular também lá na PUC São Paulo. Enfim, você vai verificando aí diversos professores da filosofia. O André Franco Montoro, que teve uma atuação política e uma atuação filosófica também. Ele tem produções acadêmicas de respeito, de valor no nosso país. Então, eu penso que a gente pode destacar aí diversos nomes. O Willis Guerra Santiago Filho, um professor formidável, conhecido aí no Brasil inteiro. Então, nós temos grandes nomes na filosofia do direito brasileira e a filosofia do direito possui, evidentemente, tantos outros nomes, né, que a gente pode aí também elencar, como o Norberto Bobbio, que é um nome aí italiano bem importante, e tantos outros, né, que existem na filosofia do direito. Nosso papel aqui no nosso encontro foi mais de apresentar a teoria da justiça na antiguidade e mostrar como questões já do direito eram pensadas por esses filósofos da antiguidade, não de uma maneira gratuita e nem de uma maneira desligada com a realidade. Eles tinham uma preocupação genuína com o que estava acontecendo, né? Bom, por falar em nomes, nós temos aqui cinco obras, 5 livros, 5 filhos. Eu costumo assim dizer que um livro é um filho, porque ele também não sai da noite para o dia, não é verdade? Precisa de uma dedicação total. Bom, vamos começar aqui com a introdução à história da filosofia de Marilena Chaui, dos pré-socráticos a Aristóteles, justamente quem falávamos agora há pouco. Esse é o trabalho de fôlego que eu trago para destacar para o estudante de direito, quer um contato genuinamente de um temário. Eu tenho um orientando em uma investigação filosófica que eu recomendei esse livro e realmente ele falou, olha, é um livro que transforma, é um livro que te aproxima e te traz um conteúdo com profundidade a respeito do tema. A professora Marilena Chaui foi minha professora na graduação, tenho um enorme carinho e respeito por ela, né? Então, esse é o livro que eu indico aí de fôlego para quem quiser se aproximar do temário. É justamente uma leitura em profundidade. Seguramente, mesmo, né? Seguramente. Bom, nós temos aqui Teoria Geral do Estado e Ciência Política. E temos aqui o nome justamente do Álvaro de Azevedo Gonzaga, com quem eu tenho a satisfação de conversar nesse momento. Mas não está só, né? São alguns livros que eu produzi. Esse daí eu produzi conjuntamente com o professor Cláudio De Sico, que é professor associado do Largo São Francisco, professor da PUC São Paulo também, meu colega, e foi meu grande mestre, meu orientador. Nós produzimos um livro que já está na 3ª edição, já estamos até na atualização para a 4ª edição, e aí a gente faz considerações no eixo histórico da ciência política do posicionamento dos pensamentos da antiguidade, dos pensadores da antiguidade, Sócrates, Platão, Aristóteles, até Cícero, Marco Túlio Cícero. Nós fazemos considerações do viés político dessa visão na 2ª parte da obra da ciência política. Então, o professor Cláudio De Sico e eu produzimos esse livro, é um livro muito caro a nós, né? Um livro que foi muito produtivo e interessante de montar. Temos aqui, inclusive, ele como professor associado e livre-docente em Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bom, o nome dele por si já diz credencia. muito. Né? Até, inclusive, depois no próximo livro a gente comenta
né, do professor Cláudio, a gente pode até comentar dele, né? Nesse aí, vamos lá no Repensando Direito. É um livro em homenagem ao professor Cláudio Desico, que eu coordenei junto com Antônio Batista Gonçalves, que também é um colega meu na época do doutorado, e participaram grandes nomes do direito, né? O professor Alaor Café, o professor Celso Laffer, o professor Eduardo Bittar, a professora Lídia Reis de Almeida Prado, Maria Helena Diniz, Maria Garcia, enfim, se for ver a lavra de juristas que participaram, são aquelas pessoas que fizeram parte da história do professor Cláudio Desico, então tem essa característica. O ex-ministro da Justiça José Gregori, Miguel Reale Júnior, enfim, os nomes que figuram nesse livro Repensando o Direito. Tem aqui o Fernando Capejo. E são grandes juristas que foram alunos dele, né? E fazem questão de se apresentar como tal. Inclusive, nos currículos, aqueles que foram alunos se apresentam como tal. Colegas de turma, o professor Tércio e o professor Celso Laffer foram colegas dele de turma, e eles fizeram brilhantes artigos homenageando o professor Cláudio. E, inclusive, o professor Celso Laffer fala de Políbio. Eu escrevi sobre Platão nessa obra, né, falando a respeito de Platão. É um livro que eu tenho muito carinho e muito orgulho de ter feito para homenagear esse querido professor aí, tão marcante no ensino jurídico brasileiro, né? Tá aqui então a indicação, Repensando o Direito. Bom, nós temos aqui o curso de Sociologia Jurídica. Bom, saímos da filosofia, é isso? A gente chega na sociologia jurídica verificando também que existe um desdobramento e uma fundamentação da organização social e que, evidentemente, vai para o campo reflexivo. E eu produzi um livro junto com o doutor Henrique Garbellini Carnio, que também é um grande jurista, um amigo meu, que eu tenho enorme admiração, e a gente contou com a contribuição do professor Vires Guerra Santiago, fazendo o prefácio, né, que é professor de filosofia do direito, renomado, respeitado mundialmente, que está, inclusive, no outro trabalho, e também participa do Repensando o Direito. E a professora Rosa Maria Neri, que é desembargadora no Tribunal de Justiça, livre docente pela PUC São Paulo, e é uma querida professora que, de maneira muito gentil e generosa, fez uma apresentação muito positiva do livro, o que nos deixa muito envaidecido e feliz, né? Seria uma indicação de leitura para qual público? É o aluno que está ingressando na faculdade de Direito, chegando agora, querendo ter uma noção aí da sociologia, fica a indicação desse curso de Sociologia Jurídica. Bom, nós temos aqui um que sai também um pouquinho do tema filosofia, mas tem essa ligação, que é o Vadimé com o humanístico. Na verdade, isso que esse livro, na verdade, ele a rigor não foge mesmo porque tem filosofia e teoria do direito. A gente tem os capítulos de filosofia que elaborei, os de teoria do direito, de ciência política, de teoria do Estado, e conta com a participação de diversos autores da área propedêutica, professores muito claros e que tem uma preocupação já num outro viés, num outro perfil, que é de contribuir com o estudo daquele aluno que vai ingressar num concurso público, né, prestar defensoria, magistratura, Ministério Público, que recentemente, em uma decisão acertada, vem exigindo essas matérias nos concursos para ingresso na magistratura. É um livro que vem tendo uma aceitação muito grande, por conta não da natureza enciclopédica de apenas passar informações, mas de também ventilar algumas questões para a reflexão dos candidatos, né? Que bom, está aí mais uma indicação. Eu tive a satisfação de conversar aqui no programa Saber Direito e Debate hoje com o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, que ao longo da semana ministrou o curso Filosofia do Direito. Lembro que você pode participar do Saber Direito e Debate por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível no canal da TV Justiça no YouTube, www.youtube.com/saberdireito-debate. Obrigado e até o próximo encontro.